21 não dá mesmo, viu? Valéria, a personagem que falou. E professor Roberto Brito de Carvalho, professor do Departamento de Economia da PUC Campinas, obrigado pela disponibilidade em atender a CBN Campinas. São duas palavras, né, que a gente acompanhou. A primeira é que não dá, e a segunda é que tem que ter criatividade para conseguir pagar todo esse preço. A gente colocou aqui essa situação do café da manhã, mas a gente vai ampliar essa discussão também para o almoço. Está muito caro. Há alguma previsão, professor? Como o senhor tem analisado esses números da alimentação, produtos? É uma conta complexa para conseguir baixar isso? Enfim, qual a perspectiva do senhor para essa área da alimentação fora de casa, hein? Bom dia. Bom dia, André. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. É sempre um prazer falar com vocês. De fato, a gente está sofrendo muito, não só com os aumentos de preços constantes, mas também com as restrições orçamentárias advindo da queda da renda do trabalhador. Então, são dois movimentos muito fortes que acabam, de uma certa maneira, dificultando a vida de todos nós. Tratando do tema específico, né, que é a alimentação fora do domicílio, por mais ginástica que, sobretudo, os donos de estabelecimentos têm feito, porque também estão sofrendo bastante. A área de alimentos e bebidas, as padarias, restaurantes, bares e restaurantes, sofreram muito ao longo dos últimos 2 anos, fruto da pandemia, por terem muitas vezes seus negócios parados, impossibilitados de fazer negócio. Há um conjunto de dívidas que estão acumuladas, mas mesmo assim, no momento como esse, onde os preços dos insumos estão subindo bastante, o gás, a energia, especificamente os produtos de alimentação, esses profissionais da área de alimentos e bebidas têm trabalhado muito para conter o impacto na ponta, ou seja, para que o preço para o consumidor final não seja tão elevado quanto tem sido a inflação. Se a gente olharmos os números da inflação, como foi apontado pela reportagem, nós estamos falando de uma inflação nos últimos 12 meses de 11,89%, um absurdo. Enquanto que, efetivamente, o aumento dos preços da alimentação fora de casa aconteceu em 7,55%. Ou seja, uma parte da inflação e, portanto, não a reposição integral, o que já demonstra por parte daqueles que são empresários no setor ou empreendedores no setor, um exercício de tentar conter esse impacto. Só que do outro lado, né, André, a gente não pode esquecer que a gente tem um trabalhador, ou aquele que é assalariado, ou aquele que é autônomo, com uma restrição orçamentária muito grande. E os vales alimentações, os vale refeição, o vale alimentação, que é muito importante, sobretudo para aqueles que trabalham fora de casa e fazem as refeições fora de casa, não tem sido reajustado também, assim como o salário. E o aperto do salário tem feito com que as pessoas tenham usado os vales refeições para ajudar no orçamento doméstico. E isso cria, de fato, uma dificuldade muito grande. As expectativas, elas não são boas, efetivamente elas não são boas. É claro que nós estamos numa trajetória de tentar conter a inflação, a gente já tem alguns movimentos importantes em alguns itens que impactam efetivamente essa cadeia produtiva, como é a redução do custo da energia elétrica, como é a redução dos custos do transporte, né, combustíveis que a gente teve nos últimos meses, nas últimas semanas, mas ainda é insuficiente para pensar num cenário positivo. Infelizmente, o que a gente deve ter é uma diminuição do ritmo do aumento de preços. Isso não deixa de ser uma notícia positiva do ponto de vista de que as coisas não vão piorar como estavam piorando, mas ainda estamos longe de pensar em algo relativamente, efetivamente bom para a população. E o duro é pensar, eu mesmo fui ao supermercado ontem, pensar aquela situação. Antes a gente olhava um preço, achava absurdo. Hoje, quando a gente encontra um determinado produto com esse preço, a gente leva dois, porque está em promoção, né? O preço já entrou em outro patamar. Com relação até o que o senhor falou, é a situação bastante complicada, porque você pega um comerciante, né, ele coloca seu preço, ele não pode realmente repassar o 100%, mas ele é um comerciante daqui para lá, só que daqui para cá ele também é um pai de família que também tem que fazer as suas compras, né? Então ele não repassa tudo, mas ele também está perdendo essa parte da renda para poder trazer o consumidor, o cliente. Uma pesquisa que a gente tem aqui
da associação, daqui a pouco eu pego certinho o nome da associação, mas que ela leva em conta trabalhadores que recebem ticket, né, alimentação e refeição, e coloca Campinas como uma das cidades mais caras, acima da média nacional para alimentação fora de casa. Aqui eles colocam com o prato feito a R$ 25,54, o self-service por R$ 34,42, um prato executivo R$ 55,00 e o à la carte R$ 90. Eu fui recentemente num dos shoppings aqui de Campinas, passei para ver um buffet em um restaurante e era R$ 103 o quilo. Não tem como, né? A gente observa cada vez mais, a gente já fez reportagem, as pessoas cada vez mais levando marmita de casa para baratear. E como o senhor bem colocou, né? A gente tem visto essa redução nos combustíveis, por exemplo, mas no diesel, né, que é um fator importante, ainda não há esse impacto, essa redução que está totalmente atrelado ao transporte, ao preço. É fato, né? Até porque o diesel tem um custo mais elevado do que a gasolina, mas no passado nós tínhamos uma tributação em cima dos combustíveis gasolina e etanol que elevavam o preço desses produtos para um outro patamar. Com essas mudanças que nós estamos tendo na legislação, em especial a pressão sobre os governos estaduais na tentativa de minimizar, né, a alíquota do ICMS, isso provocou uma distorção para a nossa realidade recente, onde o preço do diesel acabou ficando mais caro até do que o da gasolina. E que você está coberto de razão, porque o efeito multiplicador do custo no transporte de alimentos ele se dá com base, sobretudo, no diesel, e não necessariamente de gasolina e etanol. Agora, é importante destacar, né, aquilo que você colocou. De fato, Campinas é uma cidade muito cara para se viver e não se remunera tanto quanto as grandes capitais. Isso cria um desafio ainda dobrado para o cidadão campineiro, que nós já sabemos disso, né? Os preços de Campinas se equiparam às cidades mais caras do Brasil, como é o caso de Brasília, Curitiba, eventualmente, uma cidade de todos os preços que é São Paulo. Então, de uma certa maneira, Campinas ele tem preço na sua ponta de venda, ele tem preços de capital, mas remunera como cidades do interior, o que cria um grande desafio para grande parte da população campineira. Mais especificamente, tem um detalhe que a gente tem que chamar atenção nesse aspecto, André, é que, como você bem colocou, se a gente utilizar como uma referência que uma alimentação fora de casa hoje, em Campinas, está em torno de R$ 40, embora a gente possa ter essas oscilações que foram colocadas de 25 a 65, partindo do pressuposto que uma refeição fora de casa leva em consideração não só o prato, mas também a bebida que acompanha, eventualmente um cafezinho ou uma sobremesa dentro de um padrão que a gente poderia chamar de uma refeição completa, nós estaríamos elevando no mínimo isso em melhores condições, a bons preços, a R$ 40 cada refeição. Se a gente vai olhar o benefício normalmente que o trabalhador recebe, isso está em torno de R$ 25. É difícil a gente ter um ticket muito superior a isso. Entre 25 e 30, na verdade, na faixa de 20 e 30 é onde a gente vai mais encontrar. 25 é um preço comum. Normalmente, é muito comum no passado que o trabalhador, inclusive, utilizasse no passado 2 tickets. E que hoje, na verdade, como utiliza o crédito, ele vai abatendo. Em metade do mês, ele já consumiu o crédito que ele tinha para alimentação fora de casa. Por isso, cada vez mais, as pessoas buscando alternativas para caber dentro do orçamento, aí nós temos um movimento, evidentemente, de se levar as alimentações, a antiga marmita, né, volta a trabalhar com grande força, em boa parte das empresas que têm lá os seus refeitórios, cada vez mais congestionados pelos trabalhadores que levam a própria alimentação, na tentativa de que, pelo menos, os vales possam dar ao longo de um período maior do tempo do mês, né? Uma vez que nem sempre isso é possível. Muitas vezes isso é utilizado para alimentação em casa, na tentativa de dar uma folga do orçamento. E tem um detalhe mais importante ainda. Aqueles trabalhadores que ganham menos ou que não têm esse tipo de benefício, muitas vezes não conseguem fazer uma refeição, mas se alimentam de lanches que são, em tese, mais baratos do que a refeição, né? Os lanches aumentaram numa proporção superior do que as refeições. Então, um prato de comida subiu bastante, mas um lanche, estou pensando em lanches mais baratos que o prato de comida,
aumentou proporcionalmente superior ao que aumentou o prato de comida, o que torna os mais pobres, aqueles que estão com mais dificuldade de alimentação, numa situação ainda mais difícil. Sem dúvida. E eu tenho esse exemplo, eu tenho 2 filhas e fui numa lanchonete, eu gastei mais com a esposa e 2 filhas do que num restaurante, comendo lanche. E outra coisa, se a gente pensar, final de semana, a gente quer dar aquela aliviada, sair da cozinha um pouco, né? Almoçar, jantar fora no sábado e domingo, um lanche ou uma comida, enfim. Somando tudo isso, dá quase que um salário mínimo só para alimentação fora de casa, para uma família aí de 4 a 5 pessoas. Sem sombra de dúvida. Se a gente partir da referência que a gente está trabalhando aqui, imaginando um trabalhador fora de casa, que almoça todos os dias, de segunda a sexta-feira, fora da sua casa, ele gasta R$ 40 por dia. 5 por dia são R$ 200 por semana. Pensando numa semana de 4, ou num mês de 4 semanas, nós estamos levando isso a R$ 1.000. Praticamente é o salário mínimo, né? Brasileiro, que está na casa de 1.200, 1.100 e poucos reais. Então, numa condição como essa, para o trabalhador, que depende da alimentação fora, dado muitas vezes em trânsito, muitas vezes autônomo e corrigindo, se ele recebe o salário mínimo e não tem outro tipo de benefício, na verdade está ganhando para comer. É difícil e vamos tentar apertar o máximo que dá, se é que ainda dá para apertar mais um pouco. Professor do Departamento de Economia da PUC Campinas, Roberto Brito de Carvalho, mais uma vez, agradeço, professor, a sua participação aqui no CBN Campinas e um ótimo dia para o senhor. André, eu que agradeço a oportunidade, um grande abraço a você e todos os ouvintes da Rádio CBN. Grande abraço. Um abraço, agora 10h32.